Daqui a 2 meses, eu terei a felicidade, o prazer de completar 69 anos. Para mim, isso é uma alegria. Em 69 anos, idoso, estou em Recife, Pernambuco, há 15 anos. Eu digo que sou o carioca mais pernambucano que se conhece. Já cheguei 12 em Pernambuco, já na fase, com 2 mandatos como deputado estadual e 2 mandatos como deputado federal. Isso significa que eu tenho trabalhado muito a questão de nós não vitimarmos as pessoas idosas, mas incentivar as pessoas idosas. Nós podemos, você pode, o que você quiser também. Então nós estamos aqui para fazer com que os idosos sejam protagonistas. Eu fiz a abertura desse dia 1º de outubro, onde se comemora o Dia Internacional e Nacional da Pessoa Idosa, ao mesmo tempo o Estatuto Idoso. O que eu trouxe na bandeira, o que eu apresentei na minha rede social, ainda vou fazer ainda em Recife, nas ruas, faço isso, dizendo, pessoas idosas sejam protagonistas e assumam os seus lugares. Como sabemos, o envelhecimento da população é um fenômeno mundial. No Brasil, segundo dados divulgados pelo IBGE, a população idosa brasileira supera aos 32 milhões. Uma coisa interessante, nós precisamos chamar a atenção, nessa audiência pública, o idoso no Brasil é considerado velho, uma palavra que eu não gosto. Coisa velha é coisa que não presta mais, não serve mais nada, joga fora o que está velho. É assim no Brasil que se trata o idoso. Mas na hora de buscar o voto para serem votados, para ser parlamentar, vão atrás dos idosos. Ah, não pode, 70 anos, chegou, não pode mais votar, não precisa votar. Mas fica lá, não vó, pede o neto, não vó, pede seu filho, ajuda-nos. É preciso também que se coloque isso para todos nós. Eu estou me incluindo também na lista dessas pessoas, que sou parlamentar. Eu sou votado por uma grande quantidade de pessoas idosas. É interessante, nós não olhamos. O nosso presidente do Brasil é idoso, aos 78 anos. O anterior também é idoso, com 60 e poucos anos. O nosso parlamento, a maioria do nosso parlamento, 60% do nosso parlamento em Brasília é idoso. 70% do parlamento do Senado são pessoas idosas. Olha só que interessante. E depois querem descartar as pessoas idosas. Olha só que interessante. Como antecedeu na sua fala, o nosso jovem advogado, ele disse uma coisa interessante, não é? Que foram e serão sempre os idosos a preparar o caminho para os jovens que vêm aí. Nós pavimentamos. Quantos idosos passaram por momentos difíceis? Muito difíceis. Os jovens fazem esse caminho com tranquilidade. Na advocacia, na área da medicina, da saúde, etc. e tal. Na área do esporte, não podemos, em hipótese nenhuma, ter incentivado com que os idosos pratiquem esporte. Exercício, antigamente, é coisa de pessoas que não têm o que fazer. Hoje é importante para a nossa saúde, principalmente a saúde mental. E a expectativa de vida chega aos 73 anos para os homens e 80 anos para as mulheres. Por que vocês vivem mais, hein? Porque se cuidam melhor. Nós, homens, não nos cuidamos. Nós nos cuidamos pelas nossas esposas. 73 para os homens e 80 para as mulheres. Diante dessa realidade, senhores e senhoras, eventos como esse são de uma importância tão grande, pois devemos ter um olhar atento para proteger as pessoas idosas e promover seus direitos, ampliando, em primeiro lugar, nossa compreensão sobre as diversas manifestações que a violência assume dentro e fora de casa. Nós precisamos, alguém me antecedeu, não lembro agora, a questão das redes sociais. Nós fizemos em Recife, tive o prazer de estar José Luiz e também Jutaí Menezes, falando a respeito de nós ajudarmos as pessoas idosas. Eu tenho dificuldade, a minha assessoria me ajuda a trabalhar e manusear as redes sociais. O que eu descobri nas pesquisas? Tem uma pessoa que já foi, saiu e faz pesquisa, também fiz. Que os idosos, eles são
termo fugiu, vou usar o termo comum, roubados pelas redes sociais. Recebem muitas vezes convites, banco, repartições públicas, de fachada, fake news, e por falta de informação e conhecimento, acabam sendo lesados nos seus bens, principalmente na sua economia. Nós precisamos, jovens, senhoras que estão ali, meninas, desculpa, eu tenho essa liberdade, fazer com que eles também aprendam a manusear as redes sociais, computador, telefone. Uma senhora chegou e disse, deputado, naquela audiência, e falou assim, isso foi muito importante. Levamos faça isso aqui quando puder, Oliveirinha. Traz para cá, para aqueles, um profissional. Nós contratamos um profissional para falar para eles como chega, às vezes, os convites, os anúncios, e por falta de informação, acabam caindo em armadilhas. Ela disse, olha, eu quero aprender isso, mas vou falar uma coisa aqui, que vai chocar a todos, ou não. O meu neto não quer me ensinar. O meu filho também não quer me ensinar. Porque se eu aprender, eu vou saber o que tem na minha conta, o quanto tem, o que eu tenho. Assim, os próprios entes queridos, os da família, que deveriam ser os primeiros a proteger, desculpa, posso falar? São os primeiros a lesar os nossos idosos dentro da própria casa. Então nós estamos aqui para isso. Sim. Deputado Jutaí, muito bem a sua fala. Proteger sim também nesta área, porque hoje o mundo caminha pelo caminho da tecnologia. Precisamos, busque a saúde mental, faça uma audiência pública, traz um profissional para ensinar a eles, junto com o vereador, reúna, e traga para cá, para falar com nossos idosos, como se mexe a rede social, o que eles recebem, o perigo que tem ali, por trás daquilo, principalmente alertar em casa. Essa é a grande verdade. Diante dessa realidade, um evento como este, de suma importância, pois devemos ter o olhar atento para proteger as pessoas idosas e promover seus direitos, ampliando, em primeiro lugar, a compreensão sobre as diversas manifestações de violência que assume dentro de casa. Eu sempre digo que o Estatuto da Pessoa Idosa, que completou 20 anos, é o mecanismo de enfrentamento à violência, que pune os agressores, e de certa forma, coíbe a violência. Mas de nada adianta, disse aqui o nosso jovem advogado, ter leis protetivas e punitivas, se não investir na construção de uma sociedade que valorize e respeite a pessoa idosa. As leis têm que ser cumpridas. Não basta termos leis. Nós temos que zelar, como parlamentares, como homens, mulheres, que somos votados pelo povo, fazer com que a lei, não só fazer lei, mas que a gente fosse, ela tem que ser cumprida à risca. Atualmente, muitos idosos querem colaborar de forma ativa, produzindo, aconselhando, querem ser ouvidos, mas se deparam com o preconceito que rotula os idosos como inúteis, incapazes, descartáveis. Quem pensa assim, quem pensa e age assim, está equivocado. Eu tenho feito um trabalho, fazer com que os nossos idosos sejam valorizados. Eu tenho na Câmara dos Deputados um projeto, a gente vai trabalhar para isso. A reintegração da pessoa idosa ao mercado de trabalho. Não estou tirando a oportunidade dos jovens, mas que eles possam também ainda produzir, ser produtivo e proativo. Tem muitos idosos que tem muito que possa ajudar, muito possa ainda fazer, mas como é tratado de maneira como fosse inútil, fica encostado num canto. Já foi aproveitado, muito pelo contrário. E esse projeto está na Câmara, eu tenho certeza que vamos ter sucesso no projeto. A reintegração ao mercado de trabalho de pessoas idosas. Por isso, hoje é mais uma oportunidade para se falar de respeito, de dignidade, de proteção, e de quando se faz importante pensar as políticas públicas para essa população, de forma a garantir seus direitos em sociedade, pois é através dessas políticas que se pode atender
às suas necessidades e demandas, assegurando que os seus direitos básicos sejam atendidos. Eu sei que são inestimáveis os progressos feitos nessa área no Brasil, mas temos um longo caminho a ser percorrido em defesa do direito da pessoa idosa. Temos que pensar a importância da educação nas gerações mais novas para cada jovem lá na ponta. Incentivar as ações intergeracionais como estratégia de uma melhor convivência da sociedade atual. Tenho expectativa de que audiências públicas como esta fomente e mobilize o poder público, como é um instrumento capaz de levar conscientização, agregar conhecimento e gerar informações transformadoras, que pode contribuir na construção de políticas públicas para que garanta a proteção e efetivação dos direitos desses cidadãos brasileiros que merecem ser valorizados, respeitados e viver com dignidade. Assim, eu encerro o meu discurso agradecendo mais uma vez o nosso vereador, a todos os senhores e senhoras, vereadores desta casa, deixando aqui um abraço ao presidente da casa, o Galba Pai, conheço de longas datas aqui, amigo, que abriu essa porta, todos vocês. Gente, vamos nos unir. É uma luta, é uma demanda, é um compromisso, é uma responsabilidade de Océsio Silva, de Oliveira, dos vereadores, mas de pastores, todos religiosos e de toda a sociedade. E para encerrar, olha como que Deus trata os nossos idosos. Aqui no Salmo 92, vou ler o versículo 13, 14 e 15, porque são pequenos. Diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do Senhor, do nosso Deus. Na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Deus traz os idosos assim, como uma planta viçosa, sempre pronta a dar seu fruto. Que Deus nos abençoe. Obrigado por essa audiência. Obrigado a todos.